Olá pessoal, estamos começando mais um programa Fórum aqui do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Sair para beber com os amigos é um hábito de muitos brasileiros. Seja no final de semana ou depois do expediente, a bebida alcoólica está na mesa de muita gente. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o brasileiro consome, em média, por ano, 18 litros de álcool. E os jovens são grande parte desses consumidores. Mas cerca de 300 mil jovens entre 15 e 29 anos morrem em todo o mundo por causa do uso de bebidas alcoólicas. Nessa conta entram as mortes causadas por doenças e também por acidentes. E você, será que está bebendo demais? A relação dos jovens com o álcool é o tema da nossa conversa com a professora titular de Psiquiatria da Unesp de Botucatu, Florence Kerr Correia. Florence, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço o convite. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e no Facebook. A bebida está em diversos momentos da nossa vida, principalmente naqueles mais alegres. Em geral, o álcool sempre está presente em brindes e também comemorações. Nós vamos começar o programa ouvindo Francis Constante, que tem 21 anos e é estudante de Física da Unesp. Vamos ver. Mas acho que a sociedade tem esse costume, né? Uma coisa cultural de beber, né? E assim, não vou tanto por ficar alegre, mas acho que é uma coisa assim, não tem como você ir num barzinho, tomar uma cerveja, acho que são coisas culturais, uma coisa de ir na missa e não fazer em nome do pai, seria a mesma coisa. Florence, ele cita um fator cultural, né? Então, assim, eu queria saber inicialmente por que as pessoas estão habituadas a associar bebida com diversão? Olha, isso não é de agora, isso é milenar. A maioria, inclusive, das palavras que se referem a whisky, a schnapps, a palavra genérica em inglês que a gente usa para álcool, spirit, de espírito mesmo, se referem a vida, espírito, a celebração e a mesmo quase que uma medicação que você toma para se regenerar. A visão dos malefícios do álcool, elas vêm muito mais recentemente do século XIX para cá, quando começou a industrialização. E a bebida se tornou bastante barata e acessível a todo mundo e houve oportunidade de exageros por todos os lados. A bebida se tornou mais acessível, é isso? Acessível e barata. Quando você industrializa, não tem todo aquele processo de guardar. E também se desenvolveram novos métodos que você consegue baratear, armazenar e ter acesso à bebida de uma maneira muito mais barata e farta. Professora, como você comentou do fator cultural do álcool, a gente percebe que na cultura ocidental é realmente de uma raiz muito antiga, né? Os gregos já usavam o álcool, o vinho, como parte de rituais religiosos e de rituais de cultura mesmo. Sem dúvida. A cerveja antes ainda. A cerveja, um método de se preparar a cerveja é o mesmo que você preparar pão. A cerveja é um pão líquido, vamos dizer assim. Quando houve a tomada, vamos dizer, dos gregos pelos romanos, os gregos preferiam o vinho. E o vinho foi associado desde o início com uma civilização mais educada, mais culta. E desde aquela época vem uma separação também de quem bebe vinho é mais sofisticado, é uma pessoa mais cultivada do que aquela que bebe cerveja, que seria uma bebida do povo, vamos dizer assim. No Brasil, a bebida mais consumida é a cerveja, em quantidade. Mas quando o indivíduo começa a exagerar, ele passa imediatamente para um destilado, no caso aqui a cachaça, o pinga, né? Pelos seus estudos, pelo seu trabalho desenvolvido nesse tema, realmente é verdadeiro que muitos jovens, até crianças em alguns casos, começam a beber vendo pai, mãe em casa, parentes próximos consumindo as bebidas? É um fator de risco para um indivíduo se ele tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, tios próximos, assim, de ele se começar a usar álcool, ele se tornar um alcoolista. É 4 vezes maior a chance de uma pessoa que tem parentes próximos dependentes, mas tem que ser visto tudo dentro de um contexto. Por exemplo, países como Itália, Portugal, que têm o hábito de beber em família
e devagarinho você começa a misturar, por exemplo, a água com o vinho, um pouco de açúcar, dá para a criança comer. Se experimenta frequentemente em torno dos 7 anos na Itália. A Itália tem sido um dos países que menos tem problema com álcool hoje em dia. E se começa a beber mais cedo. O problema maior que eu vejo é no padrão, no jeito que se bebe, no caso especificamente do Brasil. Quer dizer, está ligado diretamente à cultura, aos hábitos, à tradição. A cultura e biologicamente você pode ter uma genética predisponente a, se você começar a beber, você se tornar dependente. Se você tem muita dor de cabeça, muito mal-estar, muito dor de estômago, tem diarreia, passa mal, tem taquicardia, batedeira, quando você bebe, você começa a ter medo até de beber, que é o caso de metade da população japonesa, por exemplo. Mas se você metaboliza bem, se sente mais relaxado, a sua tendência é beber mais. Agora, quem consome bebida alcoólica com frequência, pensando até na cerveja, que é o mais popular, como você disse, quais são os efeitos que causa isso no organismo da pessoa que consome com frequência? A frequência não é o fator principal. Qual seria? O que é mais é a quantidade que você toma por vez. Mas é óbvio que quando você se torna dependente, você consome muito e todo dia, e até várias vezes por dia. Mas o padrão que mais mata no Brasil, e em outros países também, que o tem, cada vez que você toma muito. Então, o padrão mais comum do jovem no Brasil, ele não toma todo dia, mas ele quinta, sexta-feira, ou sábado, ou quando tem festa, ele bebe demais. As bocas livres, então, são um problema complicado. Quando vai chegando a época de formatura, começam a ter muitas festas em que a bebida é de graça, né? Então, o indivíduo tende a beber muito mais ainda quando ele não paga pelo que ele está bebendo. Nessas épocas, né? O William tem uma questão, William? Isso, professora, nós temos aqui uma matéria da revista Viva Saúde e ela traz alguns dados do último levantamento nacional sobre o uso de drogas. De acordo com esse estudo feito pelo governo federal, na faixa de 12 a 17 anos, 54% dos entrevistados disseram já terem experimentado bebida alcoólica. E na faixa de 18 a 24 anos, esse percentual sobe muito mais, sobe para 78%. Isso. Por que a gente... um dos fatores dessa popularização do álcool é, como a gente falou, esses aspectos culturais, de você ser iniciado pela sua família, inclusive. A facilidade de acesso à bebida alcoólica no Brasil também ajuda a explicar? A facilidade de acesso é um problema gravíssimo no Brasil. A lei proíbe a venda de bebidas para menores de 18 anos. Mas a maioria das casas tem bebida em casa. Ou você sempre tem um amigo mais velho que se dispõe a sair e comprar para você. Então, na verdade, a gente pode dizer que no Brasil o acesso é universal, mesmo tendo leis. Muito bem. A cervejinha do final de semana pode parecer inofensiva, mas se ela for ingerida em excesso, ela pode causar mais de 60 tipos de doenças. Para evitar isso, muitas pesquisas mostram que melhor do que proibir é mudar o nosso relacionamento com a bebida. Então, pode parecer clichê, né? Repetitivo a gente falar, mas o melhor jeito de reduzir os danos ainda é beber com moderação. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique ligado, até já! Gente, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Fórum, falando sobre a relação entre jovens e bebidas alcoólicas. A gente foi até o campus da Unesp em Bauru e perguntou para os universitários, a gente perguntou o seguinte: depois que você entrou na faculdade, você começou a beber mais? Vamos ver. Pouco. Já bebia menos. Você começou a beber mais depois que você entrou? Foi. Depois que eu entrei na faculdade, aumentou. É muita festas, né? Baladas, é muito fácil, entendeu, de conseguir. Sim, mais por causa das festas e tal, mas eu sei me controlar ainda. Não foi muito convincente esse controle que ela mencionou não, né? Deu uma risada e tudo mais. A universidade, em geral, é a fase da vida de um jovem em que ele
passa a consumir mais bebida, né? As suas pesquisas apontam que a saída da universidade ela tende a reduzir o consumo, não? Mais ou menos. Frequentemente, por exemplo, dependendo da profissão que você leva, você não tem nem condições de beber do jeito que você bebia antes. Você imagina, por exemplo, no meu caso, um médico que dá plantão, que tem cirurgia, ele não aguenta ficar bebendo à noite, indo de manhã, se levantando super cedo, etc. Então, na maioria dos países e muitas das profissões universitárias, você diminui a bebida depois que você sai da faculdade. Mas o que tem sido muito preocupante aqui no Brasil é que tem muita gente, não tanto entre universitários, mas que começa a beber muito jovem e permanece bebendo bastante depois. Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, cai assim radicalmente depois dos 25 anos, quando sai da faculdade. Nos últimos anos já estão bebendo muito. Aqui, às vezes, no último ano, eles bebem quase tanto quando eles entraram quanto calouros, porque estão fazendo muita festa nas épocas de formatura e tal. Então você tem uma turma grande de brasileiros, entre os homens particularmente, que permanece bebendo muito até 35, 45 anos de idade. Em função dessa época ainda da universidade? Independente da época da universidade. Eles começaram muitos meninos começam a beber também no tiro de guerra. E continuam bebendo, né? Num padrão que começa assim mais fim de semana tal, e vai se prolongando para o resto da semana. Professora, nós temos aqui uma matéria do site da Unesp, é uma matéria que divulga um estudo coordenado por você na Unesp de Botucatu. Vocês pesquisaram entre os alunos de graduação os hábitos de consumo de álcool deles. E vocês tiveram um resultado de que 25% dos alunos bebem dentro de um padrão denominado beber se embriagando, que seria quando as pessoas ingerem 5 ou mais drinks ou doses de bebida em poucas horas e até 2 vezes por semana. Por que esse hábito, né, nessa quantidade, se torna perigoso o consumo de álcool? Olha, o problema do beber com embriaguez ou tomando porre, ou a moda inglesa, como tem saído em muitos jornais aí, o binge drinking, né, beber em binge, é exatamente isso, você bebe até ficar tonto. Não precisa nem contar direito, mas em geral, para o rapaz é quando ele bebeu 5, para a moça quando bebeu 4 drinks. E é importante saber o que é um drink, para você saber que não é muito. Um drink é uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho de 150 ml ou é uma dose de um destilado, assim, tipo, menos de 2 dedinhos, 50 ml só, para 45, 50 ml, depende se a bebida for um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca. Então, se você enche um copo, por exemplo, de uísque põe gelo, você já está tomando uns 3 doses, 3 a 4 doses. E muitas vezes você nem percebe, acha nem que é um percebe, copo só. Isso. E a gente chama padrão quando é 2 ou mais vezes a cada 15 dias. Padrão de beber com embriaguez. Mas uma vez que você faz isso no ano, você já pode fazer uma grande besteira. Você ficar embriagado, você pode fazer um acidente e morrer. Sim. Como a gente conhece meninos que acabam de entrar na universidade e tomam um fogo e bate o carro e morre já. Tal do batismo que tem na faculdade, né? O batismo, eles obrigam mesmo, no trote é uma coisa muito complicada isso de fazer os meninos beberem até se sentir mal. Aí você tem os tais dos comas alcoólicos, a intoxicação grave por você ter bebido. Aliás, um alerta aqui, se uma pessoa bebeu muito e ela está respirando devagar é assim, 8 ou menos respirações por minuto, ela deve ser imediatamente levada ao hospital, porque ela está com intoxicação, um tipo de embriaguez que pode levar à morte. Então é um alerta importante ressaltar. Ao invés de esperar então, não, vai tomar um banho quente, um banho frio, um café, vai melhorar, não. Isso é uma informação, se a pessoa tá ficando, é bom destacar, né? Isso, se ela está ficando com as unhas roxas, de alguma maneira, com cianose, né? Ela não está respirando direito. E é um quadro que, se você tratar no hospital, fizer a ventilação assistida, não deixar o indivíduo aspirar vômito, por exemplo, que é uma coisa muito comum quando está embriagado,
ela passou 24 horas, as chances de morrer são praticamente nulas. Então alguém ou leva essa pessoa num carro a um hospital, ou, se não for possível, uma ambulância mesmo. É caso já de remoção da pessoa. De emergência, tá certo? Eu acho que tem mais morte por intoxicação alcoólica do que se imagina. Do que as pessoas imaginam. Então é bom divulgar, né, William? Sim, é importante. Até porque a gente percebe que o álcool é visto com muita naturalidade entre os jovens, né? Esses efeitos do álcool. A gente recebeu uma pergunta, um comentário sobre o assunto pelo Facebook. É um comentário que veio do Fernando Verga. Inclusive, se você em casa também quiser participar dos nossos temas, é só acompanhar a nossa página no Facebook e ficar atento ao nosso site também. Mas voltando, o comentário do Fernando Vega era o seguinte: ele acha que depois de exagerar em uma festa no dia seguinte, as pessoas costumam mesmo dizer que nunca mais vão fazer isso, até motivado por esses sintomas que a gente tem, ressaca, dor de cabeça e tudo mais. Só que todo mundo acaba reincidindo. Então, se esses sintomas físicos já não estão mais bastando, o que mais o jovem pode observar na vida dele que é um sinal de que ele está exagerando no álcool? Se toda hora ele está se arrependendo do que ele fez, prometendo que não vai beber mais, deu um show, fez coisas que ele não conseguiu cumprir com suas responsabilidades, não conseguiu levantar, ir para a aula, ir para uma prova, isso é um sinal claro que ele está exagerando. Cada vez que você toma um fogo, que você fica embriagado, você desestrutura o seu padrão de sono. São 2 dias para a memória voltar ao normal. Então você aprende menos também, começa pior na escola. Então não é só ficar atento a esses sintomas físicos, nosso comportamento, a nossa vida social também vai ser afetada. Para o jovem é muito mais isso do que dizer que ele está tremendo, que tem que tomar logo de manhã. Essas coisas são de um indivíduo que já é dependente do álcool. O que nós estamos falando é justamente das consequências agudas do álcool, que são mais mortais. Morre mais gente por beber com embriaguez do que morre por complicações por ele ser um alcoolista crônico, porque tem muito mais gente na população que faz o beber com embriaguez do que gente que é dependente, né? O governo do estado encomendou ao IBOP um estudo sobre o consumo de álcool. A pesquisa descobriu que o uso de bebidas começa por volta de 13 ou 14 anos de idade. Já a partir dos 16, o consumo fica mais constante. Esse estudo foi um dos pontos de partida para uma nova lei no estado de São Paulo. Ela combate o uso de bebidas por menores e nós vamos falar sobre ela ainda nessa edição, daqui a pouco. Vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar a nossa conversa com a Florence, falando sobre bebidas e jovens. Até já! Estamos de volta com o Fórum, falando sobre a relação dos jovens com as bebidas alcoólicas. Florence, o ato de beber, né, muita gente bebe de uma forma tão automática, com pressa, que acaba nem apreciando a bebida, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso e também sobre a importância da alimentação antes e depois da bebida. Então, se você beber devagar, nunca matar a sede com álcool. Não se deve matar a sede com álcool, você deve matar com água mesmo, ou com algum refrigerante, alguma coisa que lhe apeteça, mas que não seja alcoólico, porque você vai tender a beber muito mais. Aí, sempre que pedir bebida, pede também um refrigerante, um suco, ou pede água, intercala para você, na hora que está com vontade de pegar uma coisa na mão, você poder ter uma alternativa à bebida, né? A outra coisa bem importante é comer antes e durante o uso de bebida, mas particularmente antes. Especialmente se você tiver alguns alimentos um pouco gordurosos, daí o hábito que tinham alguns meninos de tomar azeite de oliva, né? Uma colher de azeite de oliva antes e tal, o estômago começa a absorver mais devagar o álcool. E você minimiza muito a possibilidade de você ficar alcoolizado quando beber. Porque todos nós já tivemos essa experiência que bebemos, eu não sou abstinente. Se você beber devagar e beber
com comida no estômago, você frequentemente não tem problema nenhum. Os males são geralmente quando você toma depressa e toma sem nada no estômago. Isso daí faz uma enorme diferença. Você corta pela metade os riscos de fazer uma bobagem. Outra coisa é sempre que puder optar por uma bebida com menos teor alcoólico. Evitar destilados, vamos dizer assim, ficar mais no vinho e na cerveja. Que não é que não são alcoólicos, mas você nem aguenta tomar tanta cerveja assim de uma vez, porque você fica empachado, empapuçado, como diziam os moços. É isso aí. Já estão em vigor aqui no estado de São Paulo 2 leis que têm o objetivo de reduzir o consumo de álcool. Uma delas é a Lei Seca. Essa lei já está em vigor há uns 3, 4 anos, não é? Ela pune motoristas que tenham bebido antes de dirigir. A outra, essa é mais recente, é a lei do álcool para menores é proibido. Esse é o lema da lei, né? Que endurece a proibição do uso de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, né, William? Bom, é isso mesmo, Tárcio. Nós temos um comentário, Florence, que foi enviado no nosso site, foi deixado no nosso site pela Marina, e ela comenta que ela tem muitos amigos que consomem álcool quase que diariamente, mas que em compensação o número de amigos fumantes dela diminuiu bastante por causa da lei que proíbe você fumar em lugares fechados. Na sua opinião, ações como essas que a gente citou, essas 2 leis, elas podem ser eficientes também para diminuir o consumo de álcool? Eu acredito que sim. A lei mais eficiente em todos os países que foi testada é simplesmente aumentar o preço. Você aumenta o preço da bebida e diminui assim, impressionante. Às vezes você aumenta a R$1. Paulínia tem um trabalho que foi feito pelo pessoal da Unifesp, e eles fizeram isso, puseram gente do conselho que trabalha com menores e nas ruas para ver se menores não estavam bebendo, e aumentaram R$1 cada latinha de cerveja. Pronto, eles eram famosos são famosos pelo carnaval, e diminuiu imensamente o número de emergências e tudo mais. O início da Lei Seca funcionou muitíssimo bem. Todo mundo saía, eu me lembro dos grupos que se organizavam lá na nossa cidade para quando iam comer fora, voltar com uma van. Alguém ia buscar, esperava, etc, etc, para não dirigir. À medida que você vê que nunca é pego, nunca não acontece nada, eu não vejo mais ninguém pegando táxi, etc. Eu tenho a impressão que nos lugares onde não tem havido o cumprimento da lei, deve ter voltado o nível de acidentes ao que era antes. Nas estradas parece que ele continua eficiente. Por exemplo, uma categoria que recentemente saíram uns dados do pessoal do Rio Grande do Sul, que diminuiu muito o consumo de bebida, é caminhoneiro. Que eles eram responsáveis por muitos acidentes na estrada também sob efeito de drogas e de álcool. E diminuiu bastante entre eles. Mas eu acho que as nossas leis são boas, o problema é uma questão de cumprimento de leis. O cigarro vem numa onda muito mais favorável para diminuir. As pessoas se envergonham de fumar hoje em dia. Saiu da moda, mas em lugares, por exemplo, em determinados lugares que os rapazes querem mostrar que eles são homens mesmo, e que eles... Se tem homem aqui, ele consegue enfrentar perigo, tem aumentado o uso de cigarro de novo, de fumar, como em algumas regiões dos Estados Unidos. Mas a grande coisa que foi feita é tornar o cigarro uma coisa fora de moda, feia, etc. Não é o que acontece com a bebida. Você entra numa festa... Se você sabe que não vai ter bebida, em geral você já fala, meu Deus. Quem sabe agora assim. Com essas ações do governo, isso passa a acontecer também com a bebida, não é, Florence? Eu queria te agradecer muito pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, trazer essas informações e contribuir para esse debate útil para a sociedade, né? Muito obrigada pelo convite. Bom, o fórum vai ficando por aqui, mas na nossa página na internet você fica sabendo mais sobre o tema de hoje. Participe das nossas próximas edições também pelas redes sociais. Afinal, as suas dúvidas ajudam a construir os nossos próximos programas. Pois é, e toda a programação da TV Unesp está lá no nosso site, então fique ligado. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se fala no próximo programa. Até lá! Até mais!